Oi, todo mundo. Aqui é o Judeu Ateu. E aqui é o Estranho. E este é o Mangá ao Quadrado Pocket. Por que é um pocket, Judeu? O que tá acontecendo? A vida não tá fácil pra ninguém. O programa é 174, a gente tinha programado todo um programa legal, com convidado, e aí você teve um previsto e eu tive um previsto pra um outro dia, e aí entrou o fim de semana e não deu pra gravar nada, no final das contas, né? Sim, Jogamos toda a nossa agenda uma semana pra frente. Exato. Então não vai ter podcast essa semana, mas a gente teve a brilhante ideia de fazer o quê? Vamos rapidinho aí, gravar 15 minutos bem rápido de um tema interessante que a gente acha. E aí fazer um podcast bem interessante, bem rapidinho, vai ser fácil, vamos matar isso rápido, vamos lá, é agora. E a gente, eu vou ser honesto, a gente tá há quase meia hora jogando uns temas aqui, pra que fazer em 15 minutos e não acha nada? Então eu propus a ideia, se alguém não gostar desse programa, a culpa é minha, eu propus a ideia da gente comentar todas as minhas ideias brilhantes e as ideias bostas que o Estranho teve, e vou deixar pro público julgar quem teve as melhores ideias, beleza? É até um programa metalinguístico, porque muita gente sempre vem falando, nossa, vocês ainda tem ideia pra tema bastante. Assim, a gente até tem algumas anotadas. O nosso histórico, a gente tem uma lista de temas enorme, que tem um monte de coisa que a gente jogou lá, de pesquisa que a gente fez, a demografia que o pessoal sugeriu, a gente post no Facebook sugeriram, coisas que a gente foi anotando ao longo da vida, e tem muita coisa que na hora que a gente anotou era uma boa ideia, e sempre a gente olha pra aquelas temas assim, isso aqui não vai sair. Por que tem cor e som aqui, né? Tipo, o que eu queria falar com cor e som nos mangás? Eu não tenho a mínima ideia, mas na hora pareceu uma boa ideia. Pois é. Então não é tão simples achar temas. É bom quando a gente tem quadro fixo, né? Mas quadro fixo não dá pra usar em 15 minutos. Então primeira coisa que a gente fez foi descartar quadro fixo, porque não dá pra usar aqui. Não dá pra usar quadro fixo, não dá pra convidar ninguém assim em cima da hora também. Não dá. A gente achou que ia ser fácil, não é fácil arranjar um tema pra falar em 15 minutos. Pelo menos nem o que nós dois concordamos, né? Porque eu tive ótimas ideias. Uma ideia que eu tive foi ver se achava algo no Falotaco que dava pra roubar de tema. E aí eu vi que eles estão mais mal de tema que a gente. Não, seria ladrão que rouba de ladrão, né? Porque a gente estaria roubando os temas que eles roubaram da gente, né? Também tem isso. Verdade. Eu tive a melhor ideia, que é comentar bandeiras. Cara, vexilologia é um negócio muito querido no meu coração, estudo de bandeiras. E eu queria pegar... Eu tenho uma lista aqui muito grande de bandeiras de cidades do Brasil, que eu acho muito boas e muito ruins, e eu queria comentar elas. Mas você achou que não cabia num podcast? Mas obviamente não cabe no podcast. A graça é mostrar a bandeira. A pessoa vai ficar ouvindo a gente falando de uma bandeira que ela não sabe como é. A gente ia descrever a bandeira pras pessoas. Ia ser um joguinho, né? Da pessoa adivinhar como que é a bandeira. Mó legal, eu tô falando, mó ideia. Acho que não ia funcionar, Dá pra fazer um hangout disso, talvez funcione. No estilo das capas que agora a gente tá fazendo, jogando pela capa, dá pra fazer jogando a bandeira. Cara, eu quero muito fazer esse programa. Mano, vexilologia é um hobby relativamente grande meu. Eu adoro, cara, design de bandeira, esse tipo de coisa. Você procura ativamente bandeira, assim? Direto eu tô no Reddit Vexillology. Nossa. Eles têm lá um negócio que eles... acho que não lembro se era uma vez por semana, uma vez por mês. Eles, propõem criar bandeira pra coisas. Então, eles fizeram uma bandeira pro Reddit, uma bandeira pra internet. E, mano, é umas ideias, mano, muito da hora, sabe? Mano, se a internet tivesse que ter uma bandeira, seria essa, sabe? É muito legal. É um bom Reddit. Muito bem, parabéns. Mas, obviamente, não ia funcionar no podcast. Cara, é a melhor ideia. Não, eu tive uma ideia mais interessante, que era justamente a gente pegar esse monte de sugestão de ideia que deu pra gente e que a gente não tem como falar, né? Essas sugestões que deram de temas pra nós no passado, a gente não sabe como falar disso, aí justificar zoando, obviamente, fazer uma coisa mais humorística ali e tal, ali meio caminho. Era um podcast que era os temas não comentáveis, né? Comentando os temas não comentáveis. Exato. Só que aí a gente foi correndo a lista e não tinha nada de legal ali, comentável, interessante, sabe?
pessoal até que é bem coerente nas sugestões. E quando é uma sugestão que não dá pra falar, que não é óbvia, né? Porque muita gente já sugeriu pra gente quadro fixo, que é fácil, né? Sugerir quadro fixo. É tipo, eu quero uma mangagrafia de tal autor. Tá que tem alguns que a galera tá de zoeira, né? Tipo, sei lá, Rumiko Takahashi. Jamais. Jamais, não vai acontecer. Jamais vai acontecer. Não. Nem cogita essa possibilidade. Eu tava vendo aqui, inclusive, Consertando de Reborn. Eu não vou ler Reborn, nunca. Eu posso ler Kuroko no Basket um dia, agora Reborn não. Então tem bastante disso que tá largado. Enfim, desses daí até que não dá pra culpar a pessoa, porque, pô, ela gosta do autor, né? Escolheu aquele. Agora, quando a pessoa escolhe um tema mais dos nossos temas genéricos, normalmente elas pensam bem, assim, dão uma sugestão que é plausível, a gente só não faz por ou falta de conhecimento, ou porque acho que não vai render um programa inteiro, não sei. Não é zoável. Não dá mesmo. Não dá. Já tá acabando, acabou o que falar? Não deu nem 2 minutos de tema disso. Pois é. Eu tive uma ideia que, olhando pra cá, talvez seja um pouco ofensivo num podcast, é porque é um jogo que eu adoro jogar num bar. Que talvez num podcast não ia dar muito bem, mas eu gosto de jogar matar, casar e transar com, tipo, personagens, tipo, de anime, da ficção em geral, sabe? Aí eu pensei, né, de jogar isso aqui, mas agora, olhando pra trás, é um pouco pesado demais, talvez, pra um podcast de família. É uma péssima ideia. Caraca, do nada, né? Tipo, um programa, vamos falar, escolhe 12 e virar um vlog, né? Ia ser um vlog. Ia ser cômico, tá ok? Ia ser um vlog collab, sabe? Desses youtubers. Chamam um outro youtuber e faz uma brincadeira que não faz o menor sentido por 5 minutos e pronto. É isso aí. Temos um vídeo, R$1 milhão no meu bolso. Otários. Cara, falando em YouTube, deixa eu recomendar um canal excelente, cara, muito bom, que eu descobri recentemente. Ele só tem 1 mês de existência, ele tá fazendo mais ou menos um vídeo por semana, um pouquinho mais. É um de animação? Esse mesmo, se chama Captain Christian, com K. Captain Christian com K. Cara, ele fez um vídeo sobre Super-Homem, um sobre Adult Swim, um sobre os X-Men, sobre as cores e as fantasias, e um recentemente sobre a Pixar. Todos completamente excelentes, cara, muito bons. Eu vejo esses vídeos, me dá vontade de fazer vídeo assim, só que eu não tenho habilidade, sabe? Me sinto muito mal, eu fico olhando, caraca. Esse pode ser um tema que a gente não faz, né? Tipo, ser bom o suficiente pra fazer um conteúdo. Sabe, uma coisa que eu sempre quis fazer, tá eternamente no campo das ideias. Já mudou o tema, né? Agora é temas de projetos do podcast que nunca foram pra frente. Só fala. Que é uma ideia que eu sempre tive no fundo da minha cabeça e eu sempre quis fazer, mas exigia muito trabalho, que é pegar sequências de páginas específicas de obras e analisar transição artística, composição, sabe? Tipo, por que essa página é boa e tal. Fazer uma coisa meio um every frame a painting, mas de mangás. De quadrinhos, de mangás, de forma geral. Cara, porque eu vejo o cara do every frame a painting e falo, caraca, mano, olha só, esse tipo de conteúdo que é legal. É isso, né? Isso que é legal. Isso que é da hora. Uhum. Cara, mas eu já pensei muitas vezes é porque ia dar muito trabalho, mas eu pensei muitas vezes em pegar, por exemplo, os primeiros capítulos que a gente faz e aí meio que fazer uma montagem das páginas que a gente tá falando em vídeo e jogar no YouTube, mas tá, meia hora de gente falando. E também nem foi feito pensando nisso, mas a gente meio que já faz isso em certos aspectos. Mais ou menos, a gente pula. Não é se foca tanto em página. Roteirizado assim. Não, e eu acho que toma strike isso aí. Não, se bem que, né, tem que ver isso aí. Foda-se. Foda-se. Mas eu fico pensando, olhando esses temas assim, os caras que fazem o projeto de verdade. Um outro tema, já que a gente tá nessa, um outro projeto que chegou a ter um roteiro de um episódio e nunca saiu disso. Eu ia reaproveitar o nome Mangatologia e fazer como se fosse, mas não exatamente, um Game Theorists de mangás. É verdade, né? Você teve essa ideia mesmo. E aí, na verdade, aí eu roubei uma teoria do Iso. É uma teoria muito... Então, aí que tá. A ideia seria pegar algumas coisas das obras e fazer uma teoria em cima e justificar. Só que tinha que ser coisa diferente, né? Porque hoje em dia o que mais tem aí é a gente que teoria, o que é One Piece? Aí todo mundo copia aquela porra daquela teoria do Arlong Park, sabe? Que tipo, o cara fez um puta de uma análise que juntava todos os acontecimentos do mundo e aí todo mundo fala desse negócio como se fosse ideia deles, sabe? Aí tinha que ser uma coisa diferente, tinha que ser uma coisa inovadora. Pra ser inovador você tem que ter bastante criatividade, aí não ia ter conteúdo frequente.
Os textos do Iso davam uns bons vídeos, cara. Dava. Várias coisas davam. Dava assim. Se tem algum outro projeto, Judeu, pra trazer pro podcast que você não vai trazer? Que você ia trazer, mas não trouxe nunca, jamais? Cara, não tem nada a ver com podcast, né? Mas projetos meus parados. Eu tenho aqueles MMVs que eu fazia. Sim. Não tem vergonha, eram muito bons, eu gostava muito de fazer. Eu tenho um de Cocô no Rito, cara, que eu peguei a música perfeita, tá, tipo, acho que falta, a música, sei lá, tem uns 4 minutos, e aí falta 30 segundos finais, e tipo, deu um bloqueio, eu não sei o que fazer. Tem esse, tipo, tá perfeito parado aqui, tem uns 2 anos já, desde o final, e tipo, eu não sei o que fazer com esse final, tá muito parado aqui, eu não tenho a mínima ideia desse projeto tá aí parado. Quem sabe um dia eu termino esse MV de Cocô no Rito, é muito bom, cara, ficou muito legal. Eu tentei mexer um pouquinho com edição de imagem mesmo, recortar os negócios, fazer uns zooms da hora, e aí, tipo, chegou nos 30 segundos, que a música fica meio louca, aí eu, tipo, acho que eu não pensei direito. Tipo, como fazer essa composição pra seguir a música. Exato. E aí chegou no final. Imagina. Eu tenho muitos vídeos, eu tenho muita ideia de vídeo parado aqui. Inclusive, eu tenho um roteiro do Leonardo Souza, eu falei pra ele, eu quero muito começar a fazer uns vídeos nas férias do ano passado, eu acho. Não foi nas férias do ano passado, foi no começo desse ano. Ele falou, vou te passar um roteiro aí, você faz um vídeo da hora, e tamo em maio, e tá parado isso ainda. O famoso tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. Se a gente for pegar, você falou que não tem a ver, mas o MMV, ele tem categoria lá no blog, se procurar lá. Se procurar, você acha. Porcaria. Não, tipo, deve ter uma categoria mesmo de post, sabe? Sim. É que ninguém levei isso daí, mas a gente tem um monte de categoria lá parado que é do meu. Tem categoria que eu criei e fiz um post e nunca mais segui, sabe? Tipo, um post de estatística que eu fiz uma vez e nunca mais eu fiz isso aí. Cara, o que não faltou pra mim do Mangás Undergrounds é ideia de, tipo, não, eu vou fazer uma série disso e fazer um só e nunca mais. Inclusive, eu lembro que eu comecei uma retrospectiva que eu, tipo, escrevia dentro das próprias páginas e não terminei. Tipo, eu parti 1 de 2 e só, sabe? Que merda. Cara. Aí na linha de projetos pessoais, que não necessariamente tem a ver com podcast, mas que também eu sempre quis fazer e eu não sei o que fazer exatamente, é tentar fazer um podcast no sentido mais narrativo, sabe? Tipo, serial. Entendi. Porque eu vejo do Brasil a gente tem o Projeto Humanos, que eu sou meio assim com ele porque eu não gosto muito da edição. Eu não gosto muito também, não. Eu não gosto muito da forma como é editado, tem respiração a dar com o pau e me irrita isso. Como editor de podcast que tá acostumado a cortar todos os respiros de todo mundo, me irrita. Fica todos os cacoetes das pessoas, né? Enfim. Eu já pensei em fazer alguma coisa, já pensei se dá pra fazer alguma coisa mais dramatizada, talvez, não sei. Nunca me ocorreu, sabe? Uma ideia que eu tive de relance, assim, só passou voando e foi embora porque não achei que era boa o suficiente pra ficar, era tentar romantizar trechos de mangás. Só que aí precisaria ter pessoas com voz boas pra poder fazer isso. E um e roteiro não tenho voz boa também. Não, é só ler sabe, tipo, fazer como se fosse uma animação com efeito sonoro, sabe? Como se fosse uma animação, só que feito direto pra áudio. Que nem audiodrama. Entendi. Tipo um audiodrama mesmo. Mas tipo de trechos específicos, sabe? De passagens específicas de uma história. É uma ideia. É uma ideia boa, eu acho. Mas eu não tenho nem o material necessário, nem as pessoas habilitadas necessárias. Nem a vontade, provavelmente. Nem o tempo. Nem o tempo. Vontade eu até tenho. É triste. São muitos projetos que não vão pra frente, incluindo o projeto desse podcast de 15 minutos. Mas um dia eu vou fazer... Um dia vai rolar ainda o Comentando Bandeiras. Pode ser. Se a bandeira ela for quadrada, ela pode entrar no ao quadrado. É claro, cara. Todas as bandeiras são retangulares. Menos... O nome foi feito justamente pra permitir outras mídias. Bandeiras são mídias, cara. Ao quadrado, fica a dica pra quem nunca percebeu. O ao quadrado, o blog, quando se juntou, não virou mangá ao quadrado, porque a gente queria fazer outras coisas às vezes. Não sempre, mas às vezes. E aí, ao quadrado, aí tem o quadrado dos quadrinhos, beleza? Quadrado das telas de TV, né? Quadrado retangular. Sim. Das telas de TV, das telas de cinema. Qualquer coisa. Livro, quadrado. Podia ser qualquer coisa que fosse quadrado. Um formato com 4 arestas. E aí, bandeiras se encaixam totalmente nisso. Vamos fazer esse hangout um dia. É mais fácil sair do que o podcast de America's Best Dance Crew.
Cara, se você fizer o hangout das bandeiras comigo, eu Assistiu a temporada de Dance Dance Crew. Aí a gente grava o podcast pra mim e pra você. Não importa. Porque ninguém mais vai ouvir. É que nem o de... Como é que é o nome? Já até esqueci. Beginner's Guide. Beginner's Guide foi feito pra gente mesmo. Uhum. Podcast nosso. E foi um dos melhores segundas potências, né? Nossa, bem completo o conteúdo. Uma pena que ninguém jogou e ninguém ouviu. Mas de todo o conteúdo, tipo, review e análises que eu vi sobre Beginner's Guide, acho que o do nosso foi um dos mais completos, assim, sabe? Olha aí, conteúdo internacionais e tal, eu acho que a gente fez uma análise muito fechada mesmo. Outro que eu tive... caraca, várias ideias... Virou podcast de ideias jogadas fora. Qualquer coisa. De qualquer coisa. Uma ideia que eu tive já no passado era suprir uma carência que eu tenho, que eu sempre procurei podcast que cumprisse ele e nunca é satisfatório, que é pegar jogos que todo mundo conhece, mas ninguém faz um programa sobre, sabe? Por exemplo, sei lá, Binding of Isaac. Todo mundo conhece, mas ninguém fala sobre Binding of Isaac, sabe? As pessoas Nem que falam fosse sobre Binding of Isaac. Não, mas tipo, não tem um programa, podcast que você baixa lá, episódio de hoje, Binding of Isaac. Se você me mostrar um, eu baixo. Eu não conheço muitos podcasts sobre jogos indies em geral. Então. Não tem um focado nisso. Não tem um... Porque quando tem podcast de games, eles fazem muito de tipo, um apanhado, sabe? Uhum. E às vezes quando eles vão fazer um programa que é específico de um jogo, é sempre de um jogo mais popular, maior, mais simbólico. E esses que são menorzinhos, mas são legais, são relegados, sabe? Tipo, Binding of Isaac é legal e é relegado. A gente tinha que criar o Games Undergrounds. Games Underground. Mas isso aí é pra quadrinho também, eu também sinto falta disso, por exemplo, eu terminei de ler alguns quadrinhos, o equivalente ao primeiro volume encadernado de alguns quadrinhos das nova Marvel aí que tá saindo. Sim. E ninguém fala sobre, sabe? Tipo, ninguém falou dos 6 primeiros volumes de Capitão América Sam Wilson, sabe? Ninguém. Deve ter podcast sobre isso que eu não conheço. Não, eu procuro, por exemplo, o Punho de Ferro, o Imortal Punho de Ferro, que é um arco fechado que muita gente elogia, mas as pessoas elogiam meio que em off, porque eu procurei ativamente, podcast Iron Fist, não existe. Que loucura, cara, era uma das coisas que eu imaginaria que tinha. O que eu imagino que não tem, e isso é uma ideia, é podcast sobre quadrinhos nacionais específicos. Bom, deve ter bastante gente, mas eu não sei, por exemplo, eu não imagino que tenha um podcast sobre, sei lá, cachalote, sabe? Sim. Comentando extensivamente sobre. Tem muito review, né? Se procurar no YouTube, você acha uma review ou outra. De coisa mais antiga, nem tanto. Mas hoje em dia, as coisas que saem agora, o pessoal gosta de falar bastante. Então, tipo, sai qualquer coisa, todo mundo comenta bastante. Mas nunca é o formato enquadrado nosso, sabe? Não é o formato enquadrado. Cara, se um dia a gente ficar saturado dos mangás, eu acho que a gente podia passar pra quadrinhos nacionais, viu? Direto pros nacionais. Específicos nacionais. Só. E de preferência, justamente os mais desconhecidos, sabe? Não um Day Tripper. Uns, tipo, uns mais que o pessoal não comenta. Tem vários legais, legais. Dá pra... Conteúdo não vai faltar. Conteúdo não vai faltar aí. Vai faltar público só. Que isso. A gente vai puxar o pessoal do Mangá ao Quadrado pros quadrinhos ao quadrado, cara. Cara, não é uma má ideia a gente fazer um quadrinho ao quadrado um dia. Não é uma má ideia mesmo. A gente já fez, né, com Day Tripper. Já, mas a gente encaixou no Segunda Potência, né? Podia entrar, né, no próprio Mangá ao Quadrado, eu acho. Mas aí não chamaria mais. A gente já teve essa discussão. Já? Que eu acho que o Mangá ao Quadrado não caberia tanta coisa e por isso a gente criou a Segunda Potência. Mas aí você quer criar mais um só chamado Quadrinho ao Quadrado? Não sei. Não é uma má ideia, não. Ideias sendo jogadas. Não é uma má ideia, não. Nunca se sabe. Porque pelo menos tu poderia ter um feed próprio, sabe? E quem não ia ouvir nada do resto, quisesse ouvir só isso, poderia ouvir só isso, por exemplo. Vamos fazer isso aí, sim. Não sei. Não, é uma ideia boa, a gente vai fazer isso. Entra na fila junto com todas essas outras ideias que a gente deu agora. Quando sair Hangout de Bandeiras, Segunda Potência de American Dance Crew, junto vai sair o quadrinho quadrado. O que leva a vida no teclado do computador. Não levo a vida a sério, não. A realidade é o inconsciente de si mesmo. Não levo a vida a sério, não. A realidade é o inconsciente de si mesmo. Temos telencefalo desenvolvido, meu amigo. Polegar positivo também. E os macacos numa boa com o polegar no pé, pendurados numa árvore qualquer. Acho engraçado esse tal de preconceito racial, pois viemos todos
todos de um mesmo ancestral. Acho engraçado esse tal de preconceito racial, pois viemos todos de um mesmo ancestral. Somos todos um bando de macacos sem pelo, só que a gente caga no banheiro. Somos todos um bando de macacos sem pelo, só que a gente caga no banheiro. A gente pensa que é superior porque leva a vida no teclado do computador. A gente pensa que é superior porque leva a vida no teclado do computador. Não leva a vida a sério, não. A realidade é o inconsciente de si mesmo. Não leva a vida a sério, não. A realidade é o inconsciente de si mesmo. Temos telencefalo desenvolvido, meu amigo. Polegar positivo também. E os macacos numa boa com o polegar no pé, pendurados numa árvore qualquer. Acho engraçado esse tal de preconceito racial, pois viemos todos de um mesmo ancestral. Acho engraçado esse tal de preconceito racial, pois viemos todos de um mesmo ancestral. Caga no banheiro. Somos todos um bando de macacos sem pelo, só que a gente caga no banheiro. Somos todos um bando de macacos sem pelo, só que a gente caga no banheiro. Somos todos um bando de macacos sem pelo, só que a gente caga no banheiro.